A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro está chegando e a gente vai ter 6 jogos nesse meio de semana. Vamos trocar uma ideia sobre eles. Primeiro, Palmeiras e Mirassol. Aqui a gente tem que saber separar as coisas, tá? Uma coisa que tem infelizmente acontecido, e eu digo infelizmente na questão do equilíbrio do campeonato, é que a gente tem times se distanciando muito dos outros em questão de rendimento. Então a gente tem jogos onde tem uma diferença muito grande, isso não costumava acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, nesse momento, eu estou lendo a tabela aqui, que estão rendendo significativamente mais que os outros. Tá? Isso está criando um desequilíbrio no campeonato. Então, assim, Palmeiras e Mirassol. O Mirassol está fazendo uma campanha muito bacana, com meio de tabela, que para a equipe do Mirassol, vindo de uma segunda divisão, tá ótimo. Né? O time tem seus limites, tem o limite orçamentário do que pode montar de time, e vai enfrentar o Palmeiras, que até há pouco tempo estava jogando a Copa do Mundo de Clubes. Tá? Então, assim, esse é um jogo em que a obrigação está toda do lado do Palmeiras. Se quer continuar disputando um título, é um jogo que o Palmeiras é obrigado a ganhar com todo respeito ao Mirassol. O segundo jogo a gente vai ter é Ceará e Corinthians. E assim como o Mirassol, o Ceará vem fazendo uma boa campanha de meio de tabela, e claro, boa, mais uma vez, de acordo com as expectativas que o clube tinha. O Corinthians não vem bem no Campeonato Brasileiro, precisa começar a pontuar para não entrar na zona de rebaixamento. E clube grande, quando entra na zona de rebaixamento, a coisa fica 10 vezes mais difícil, tá? Mas aí eu chamo a atenção para o ataque do Corinthians. O Corinthians está muito desfalcado. Thales Magno e Héctor Hernandes, com todo respeito, não é uma dupla que impõe aquele receio nos adversários. Tá? Então, assim, o Ceará é uma campanha muito forte dentro de casa e tem condições de ganhar do Corinthians, independente do tamanho das equipes, porque o Corinthians está muito desfalcado e o Corinthians também tem uma questão extra-campo de muita dificuldade, desorganização, enfim. E então, assim, o momento do Corinthians é difícil, tá? Mas pode ficar pior entrando na zona de abaixamento e aí tudo dificulta, né? Às vezes, daqui a pouco tu ganha o jogo e ainda assim não sai. Então as coisas começam a ficar mais difíceis. O Corinthians tem que cuidar para isso não acontecer. Um dos melhores jogos dessa rodada deve ser Santos e Flamengo. E aí eu chamo atenção para uma coisa, como eu já falei no jogo do Palmeiras e Mirassol, a questão do desequilíbrio e do top 3. O Flamengo tá nesse top 3, talvez seja o time que mais está jogando bola no Brasil. E eu vendo a projeção de escalação do Santos, o Santos vai ter 4 jogadores que marcam pouco. Eu sei, até certo ponto é lamentável dizer isso, até os atacantes têm que se preocupar a marcar, mas é a realidade. O Santos vai ter o Neymar e mais 3 jogadores na frente que marcam muito pouco, e o Flamengo é um time muito intenso, que pressiona o tempo inteiro. Então, assim, o Santos acaba correndo o risco, às vezes, até de perder por muitos gols, a partir do momento que não deve ter tanta força no meio campo. E aí o Flamengo, concentrado, o Flamengo priorizando o Campeonato Brasileiro desde o início da temporada, vem dizendo isso, é um jogo perigoso pro Santos, tá? Tem que ficar de olho nesse jogo aí, porque, assim, dentro de casa, a vergonha, ela dobra, ela triplica em caso de derrota. Derrota grande, eu digo. E é possível disso acontecer, o Santos tinha que dar uma fechada um pouquinho maior na equipe. A gente também vai ter Botafogo e Vitória. E esse jogo aqui, o comentário acaba sendo simples, a projeção acaba sendo simples, porque... Assim, o Carille pegou uma barca, e eu admiro a coragem, tá? Claro, o Carille tá sendo pago para isso, tem a comissão técnica para fazer o trabalho dele, só que assim, o Vitória tá no Z4, e o Vitória não tem time que tu olhe no papel e diga claramente assim, não, o Vitória assim que se ajeitar vai fazer um campeonato tranquilo. Não, o prognóstico do Vitória, o que é mais provável é que o Vitória fique nessas posições disputando para não cair até o final. E é um dos times mais prováveis de ser rebaixado. Então, assim, admiro a coragem do Carille, né? Por outro lado, o Botafogo, se arrumar a casa, e ganhou do Vasco já, se arrumar a casa, o Botafogo pode disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então é mais um jogo onde a gente tem uma distância muito grande entre as equipes. E o Vitória perdeu pro Inter no Beira-Rio, vai jogar com o Botafogo também agora no Rio de Janeiro. É uma sequência difícil do Vitória, é uma equipe limitada. O Botafogo, depois da saída do Renato Paiva, trouxe um treinador mais ofensivo, um treinador talvez um pouco mais parecido com o Arthur Jorge, né, na questão de propor jogo, e deve melhorar. Eu acho que o Botafogo vai melhorar. Não sei se há tempo de disputar os grandes títulos da temporada, talvez, tem time para isso, mas o Botafogo vai melhorar sim nesses próximos meses, e aí o Vitória pode acabar pagando esse pato. Por fim, nos jogos de quarta-feira, a gente tem Bragantino e São Paulo. E aí, o grande desafio do São Paulo nesse jogo é igualar a intensidade do Bragantino. O Bragantino, junto com o Flamengo ali, são os 2 times mais intensos do Brasil, os times que mais correm. Eu, como gremista ali, obviamente assisti o empate do Grêmio com o Bragantino na Arena em 1-1.
o time do Bragantino parece que é feito por 11 formiguinhas que não param de correr. Eles correm o tempo inteiro. Então, o São Paulo vai ter esse desafio. O São Paulo não aguentou a intensidade do Flamengo. O Bragantino tem um nível de intensidade parecido. Claro, o Flamengo tem tecnicamente um time superior. O São Paulo vai ter a volta do Luciano, ainda não vai ter o Lucas Moura. Então, assim, o São Paulo está começando num esquema novo, né, com 3 zagueiros. Vai enfrentar outro time muito intenso. É mais um jogo difícil para o São Paulo. Eu acho que é um jogo que o São Paulo tem que procurar pontuar. Tá? Um empate para o São Paulo nesse jogo não é um resultado de todo ruim. Tem que ir jogo a jogo. O São Paulo perdeu 4 dos últimos 5 do Brasileiro. O Bragantino está disputando as primeiras posições da competição. Então tem que ir com calma na situação do São Paulo, tá? Mas assim como a situação do Corinthians, é aquela coisa. Sai dessa situação logo, porque depois vai ficando cada vez mais difícil. O último jogo dessa rodada, nesse meio de semana, é Fluminense e Cruzeiro. Jogo na quinta-feira, 7h30 da noite, no Maracanã. O time do Fluminense volta da Copa do Mundo de Clubes, provavelmente vai vender o Arias. Eu acho que o Mário Bittencourt vai acabar cedendo. O Arias é um jogador que ajudou muito o Fluminense, tem um desejo, sonho de atuar na Europa, na Inglaterra. A proposta salarial do Wolves é até mais baixa que a do Fluminense, só que é o sonho do jogador, né? Então acho que isso deve acontecer. O Soteldo deve ganhar mais espaço. O Soteldo deve ganhar mais espaço com isso, deve ser titular do Fluminense a longo prazo. E o time do Cruzeiro, a gente viu no último final de semana, o Cruzeiro passou por cima do Grêmio. Eu, como gremista, digo isso, né? Não fico feliz de dizer isso, mas foi o que aconteceu. E o Cruzeiro é um dos times mais organizados do campeonato. É um time tecnicamente muito bom, um time que tem banco também. Então, pode ser o jogo de mais alto nível da rodada. É um bom candidato para isso. Beleza? A gente vai conversando nos próximos vídeos com comentários de jogos individuais e nas projeções das próximas rodadas. Beleza? Fui!